Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo, com a graça do Senhor, está tudo bem. Deus abençoe você e a sua família. Você que é novo aqui, bem-vindo, que acabou de chegar. Costumo dizer que na playlist você vai encontrar páginas com assuntos diversos, inclusive esta série, a série dos livros da Bíblia. Você vai ver na descrição que eu fiz para você que nunca leu a Bíblia e que gostaria de ter uma noção geral do que fala cada livro, as mensagens principais. Você que já andou por vários caminhos, procurando uma solução. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E Ele é quem nos leva ao Pai. Aleluia. Então, está aqui, você chegou, está no lugar certo. Vamos juntos, eu e você, aprendermos um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Hoje estamos com a carta de Tiago. Vamos lá? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Estamos sempre aprendendo. O apóstolo Pedro disse, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos iniciar. Tiago, ele tem 5 capítulos. O autor é ele próprio, né? Esta carta não foi dirigida a uma igreja, nem a um indivíduo, mas a um povo. O versículo 1 diz que foi às 12 tribos dispersas no mundo. Tiago, como líder da igreja primitiva de Jerusalém, tinha escrito essa carta aos que foram dispersos pela perseguição. A mensagem é fortalecer na fé, encorajar os crentes que enfrentavam várias provações e preveni-los contra as falsas doutrinas. No Novo Testamento tem 3 Tiagos, né? O primeiro, que era irmão do apóstolo João, ele foi morto à espada, né? Ele foi decapitado. E o outro era filho de Alfeu, também chamado Tiago o Menor. E Tiago, irmão do Senhor, em passagens da Bíblia, né, se fala, Paulo falando, quando falou a respeito dele, disse irmão do Senhor. A divisão, capítulo 1 e 2, fala de fé, provações e obras. O capítulo 3 a 5 fala da sabedoria terrena e divina e exortações. Em toda a carta, Tiago ensina que o cristianismo é muito mais que conhecer as histórias da Bíblia, as doutrinas ou as referências bíblicas, né? Porque se não estiver acompanhada de ações, não será fé. Ou seja, ele fala mais adiante que a fé é morta, né? A fé sem as obras. A confiança que temos em Jesus Cristo deve ser transferida da mente e do coração para a nossa vida diária. A fé não permitirá que cedamos à nossa concupiscência e andemos em direção ao pecado, aos desejos da carne, né? A fé obedece à palavra, não tem preconceitos nem favoritismo. A fé é demonstrada pela obediência e submissão a Deus. A fé consegue controlar uma parte do nosso corpo que é poderosa. A língua, gente. A língua. A fé nos dá a capacidade de resistir ao diabo e aproximar-nos humildemente de Deus. A fé nos capacita a esperar com paciência a volta do Senhor Jesus. Sabemos, sem dúvida alguma, que já está muito próximo. Não podemos dizer o dia nem a hora, mas que está próximo, está. Estamos nos aproximando, sim. Algumas características
É provável que Tiago tenha sido o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Há nela mais alusões aos ensinos de Jesus do que todas as demais do Novo Testamento. Inclui 15 referências ao Sermão do Monte. Mais da metade dos seus 108 versículos são expressões imperativas ou mandamentos. É considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Está repleta de sabedoria divina e instruções práticas, visando a uma vida cristã realista. Tiago, às vezes, é chamado o Amós do Novo Testamento, por tratar com firmeza a injustiça e a desigualdade social. Capítulo 1. Fé, provações e obras. O propósito das provações, versículos de 2 a 16. As pessoas que passam provações com Deus desenvolvem coragem, serenidade de espírito, perseverança. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, sabendo que dela resultará benefício espiritual. A tentação não vem de Deus. Deus não a ninguém ele tenta. Aqui se afirma que ela vem das nossas concupiscências, né, dos nossos próprios desejos. Versículos 17 e 18. Toda dádiva dada por Deus é boa para nós. Cada prova ou tentação que ele permite pode aproximar-nos mais dele. Deus é o Pai das luzes. Deus é o Criador do sol, lua e das estrelas. É também o Pai de toda a nossa iluminação e bênçãos espirituais. Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra da verdade, no versículo 18, fala sobre o novo nascimento. Segundo o seu querer, é a maior de todas as boas dádivas que Deus nos gerou. Fez de nós novas criaturas em Cristo pela palavra da verdade. Versículos de 19 a 21. Ensina a prática da palavra, para estarmos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Rejeitar toda a impureza moral, que a palavra de Deus, ela precisa tornar-se parte da nossa própria natureza. A palavra implantada nos leva à salvação final. Versículos 22 a 27. Quando alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante à pessoa que se contempla no espelho e, ao sair, logo se esqueceu de como era. O que é praticante da palavra será bem-aventurado no seu feito. E se alguém se diz ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião dessa pessoa é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O que é verdadeiramente órfão e o que é verdadeiramente, aqui é verdadeiramente viúva, né? Aquela que não tem ninguém com quem contar, receber ajuda. Capítulo 2, versículos de 1 a 13. Não devemos fazer acepção de pessoas. Esta expressão significa demonstrar atenção especial ou favoritismo a uma pessoa por causa da sua riqueza ou posição social. Quando você diz a alguma pessoa que entrar na sua reunião, que tem anel de ouro, traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje simples, e tu disseres ao rico, senta-te aqui no lugar de honra, e ao pobre você diz, fica aí em pé. Não fazeis, porventura, distinção entre vós mesmos? Porventura não são os ricos os que vos oprimem
e os que vos arrastam aos tribunais? Graças a Deus, que nem todos os ricos são assim. Têm prazer em servir a Deus com o seu dinheiro. Esta atitude desagrada a Deus, porque ele olha não a aparência exterior, mas o coração. E aprendemos que devemos estimar aquela pessoa que tem valor espiritual, e não apenas pela aparência proveniente da roupa ou do seu dinheiro. A aceitação de alguém pela posição social é um pecado contra a lei do amor. Devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. Se desobedecermos, cometeremos pecado e estaremos em desarmonia com a vontade de Deus. Deus, ele espera de nossa parte obediência constante. Versículos 14 a 26. A fé que é proveitosa é a praticante. Este geralmente é um problema presente na igreja daqueles que confessam a fé salvadora no Senhor Jesus Cristo, mas que não demonstram pelas obras nenhuma evidência de devoção sincera a Ele e à sua palavra. A fé salvífica não se limita à mera confissão de Cristo como Salvador, mas que também nos leva a obedecê-lo como Senhor. A obediência é um aspecto fundamental da fé. Não há contradição entre Paulo e Tiago quanto à questão da fé salvífica. No sentido geral, Paulo enfatiza a fé como o meio pelo qual aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Tiago enfatiza o fato de que a verdadeira fé deve ser uma fé ativa, duradoura e que molda nossa própria existência. Não devemos pensar que mantemos uma fé viva exclusivamente por nossos esforços. A graça de Deus, o Espírito Santo que em nós habita, a intercessão sacerdotal de Cristo, operam em nossa vida, capacitando-nos a obedecer a Deus pela fé. Aleluia. Jesus Cristo disse, sem mim, nada podereis fazer. Capítulos 3 a 5, sabedoria terrena e divina. Versículos de 1 a 12. A verdadeira fé dominará a língua. Meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Estão incluídos pastores, dirigentes, missionários, evangelistas, professores, líderes. Todos precisam compreender. Ninguém na igreja tem uma responsabilidade maior do que aqueles que ensinam as sagradas escrituras. No juízo, os mestres cristãos serão julgados com mais rigor do que os demais cristãos. Versículo 19 e 20, no capítulo 1, encontramos o resumo do ensino neste trecho, que diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Devemos cuidar o que falamos, como falamos, quando nos convém calar. E sempre lembrar que as palavras revelam o que está no nosso coração. Jesus Cristo falou, o que sai da boca é exatamente aquilo que a Bíblia, Jesus Cristo diz que a boca fala, do que o coração está cheio, né? Então, é sempre lembrar que as palavras, elas revelam o que está no coração. Quem é sábio e entendido? Vê-se pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, aí há confusão e toda obra má.
A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Desenvolve-se com sua constante comunhão com Deus, pelo estudo da palavra, reprova o pecado no mundo, faz do crente uma testemunha da verdade, ensina o crente a tratar bem os seus semelhantes. Jesus Cristo disse: faça com o outro o que gostaria que fizesse com você, não é verdade? Capítulo 4. Devemos resistir às paixões. Versículos de 1 a 12. Tem diversos avisos. A origem principal das contendas e conflitos na igreja concentra-se no desejo de reconhecimento, honras, receber honras, glórias, poder, prazer, dinheiro e superioridade. A satisfação dos desejos egoístas torna-se mais importante do que a retidão e a vontade de Deus. Quando isso ocorre, surgem conflitos egocêntricos na congregação. Os causadores dessa situação demonstram que não têm o Espírito e que estão fora do reino de Deus. Deus deixa de responder às orações dos que amam os prazeres e que desejam honra, poder e riquezas. Devemos tomar consciência disso, porque Deus não ouvirá as nossas orações se tivermos o coração cheio de desejos egoístas. O mundanismo na igreja, insubmissão a Deus, é infidelidade a Deus e ao nosso compromisso de dedicação a Ele. Significa acatar os pecados, os valores e os prazeres malignos do mundo. Deus não aceitará semelhante amizade, porque é um Deus zeloso. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Escutaram bem? Você resiste ao diabo, mas se você não se sujeitar a Deus, o diabo não vai fugir de maneira nenhuma. Mas quando você se sujeita a Deus, aí o diabo, ele foge em debandada. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, purificai o coração, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Será contigo em todas as situações da vida. Quando tu julgas teu irmão, falas mal da lei, julgas a lei, e se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas tu és juiz. Há um só legislador e juiz, e um juiz que pode salvar e destruir, que é Deus. Tu, porém, quem és, que julgas a outro? Você despreza a lei divina do amor em relação a uma pessoa que está sendo acusada, quando não procurar conhecer os detalhes da situação, quando não falar com a própria pessoa que está sendo acusada e difamar essa pessoa. Versículos de 13 a 17. A característica do crente é a submissão à vontade de Deus. Você, quando diz, hoje irei ou nós iremos a tal cidade, passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Ou seja, você faz todo o plano, o projeto, sem se submeter à vontade e direção de Deus. Porque não sabeis o que acontecerá amanhã. A nossa vida, gente, é um vapor. A nossa vida é como um sopro.
que aparece por um pouco e depois se desvanece. Você deveria dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Não devemos agir como rico insensato. É uma presunção da pessoa gloriar-se quando atinge alvos estabelecidos e disser que foi do próprio esforço e não da ajuda de Deus e do próximo. Se for sincera a nossa oração, estejamos certos de que o nosso presente, o nosso futuro estarão aos cuidados protetores do nosso Pai Celestial. Aleluia, aleluia, meu Pai. Capítulo 5, versículos de 1 a 6. Condenação dos ricos opressores. Vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas na traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Isso aqui são referências que ele cita a respeito do que o Senhor Jesus falou, que a gente deve entesourar tesouro no céu, onde a traça nem o ferrugem corrói, né? Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, vos deleitastes, cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e matastes os justos, ele não vos resistiu. A Bíblia não ensina que todos os ricos são ímpios. O que ele descreveu aqui, o que Tiago descreveu aqui, caracteriza muitos ricos atuais, gente. Tinha naquele tempo e continua hoje tendo, não é? A exceção é o rico que não é dominado pela riqueza. Pelo contrário, usa para promover o evangelho e ajudar os necessitados. Aleluia! Nós conhecemos pessoas ricas, né, que são abastadas de dinheiro, né, e que são pessoas humildes. Você vendo assim, você não imagina. Mas essas pessoas, elas vivem, elas estão cheias de boas obras, vivem para ajudar e nunca se exaltam. Não exaltam, né? Nós conhecemos, inclusive, pastores que eles têm o seu salário porque trabalham, né? E eles não recebem o salário da igreja. Então, o salário que era para ser para ele investe na obra. Isso é uma bênção, gente. E Deus contempla, né? E até um copo d'água que a gente der para um dos pequeninos, a gente vai receber, né? 100 vezes tanto, né? Então, lembra daquela oferta da viúva pobre, né? Que ela deu, eu não lembro agora o valor daquela moeda, era insignificante, era a menor moeda. E Jesus Cristo disse que aquela oferta daquela mulher foi imensa para Deus, né? Deus multiplica, gente. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu vou contar bem rapidinho um testemunho do pastor. Ele ainda está vivo, da Assembleia de Deus. Ele teve um sonho e ele sonhou que chegava ele estava na igreja e ele via muitas coroas entrando na igreja. Aí ele viu, e as coroas iam sendo colocadas na cabeça dos irmãos, né? Aí a coroa maior, gente, ela circulou a igreja, tá? Chegou lá no finalzinho, no último banco, uma senhora de idade. Aí a maior coroa foi para a cabeça dela.
Aleluia, meu Pai, aleluia. Glória a Deus. Uma testemunha viva, viu? Nós ouvimos desse pastor. Então, ele acordou daquele sonho. Aí ele pensou que aquela coroa ia ser dele, porque ele já tinha 36 anos de ministério. Ele disse, essa coroa vai ser minha, eu sou o pastor. Olha a multidão que eu estou ensinando aqui. Aleluia, Jesus, tu és fiel. Aleluia. Ai, gente, quando ele acordou, aí ele entrava sempre pela porta da frente, né? Quando foi, isso era ele contando, né? Ele disse quando entrou, aí passou, ele sempre dava a paz do Senhor, ele saía dando a paz do Senhor, né? Aí ele viu, aí, eita, a irmãzinha do sonho. Aí ele sentou assim junto da irmã e disse, ô minha irmã, eu queria saber o que é que a irmã faz aqui na igreja. Aí ela disse, pastor, eu já sou velha. Aleluia, aleluia, meu Pai. Já sou idosa. A única coisa que eu faço aqui é orar, pastor. Eu não tenho condição de ajudar em nada. Eu fico orando pelo ministério, pela igreja e principalmente pela salvação das almas, para a salvação. Pense a lição, gente, daquele pastor e para mim, para meu esposo, né, que a gente estava lá, é impressionante. Nós não somos nada e ao mesmo tempo somos, aleluia, somos tudo. O Senhor, Ele deu a vida, derramou o sangue dele por nós. Aleluia. A salvação é o principal, gente. Cada um na sua chamada. O vigia, o porteiro, a cozinheira, a que limpa o banco, a que ornamenta a igreja, o evangelista, o pastor, cada um na sua chamada. E a Bíblia diz, maldito o homem que faz a obra do Senhor com negligência. Eu estou lavando a louça da igreja com prazer e alegria. Eu estou como porteiro, eu estou como uma irmã de oração, mas que faça com prazer e alegria. Eu estou evangelizando com prazer e alegria. A gente não pode aparecer, não, gente. Quem pode aparecer é o Senhor. Aleluia, é o Senhor. Nós somos cheios de falha, mas sabemos que essas falhas é porque nós somos na carne ainda, estamos na carne ainda, gente. Mas o nosso corpo vai ser glorificado. Nós somos tentados, sim, diariamente a pecar, não é? Aleluia, Deus é maravilhoso. Aleluia, vamos dar continuidade. Capítulo 5, versículos de 7 a 11. Exortação à paciência. Tiago cita acerca da paciência de Jó. Perseverar em meio a todas as provações sem perder a fé em Deus. A volta de Cristo está próxima. Ele virá como juiz para castigar os ímpios e recompensar os justos e livrá-los das injustiças que sofreram. A paciência é a virtude de suportar a justiça, o sofrimento, as aflições. Deus tem cuidado de todo o seu povo e que nos sofrimentos Ele nos sustenta com amor e misericórdia. Confiemos a nossa vida na mão de Deus, tendo fé nele para corrigir todas as coisas na sua vinda. Ele há de corrigir tudo. Aleluia, aleluia. Ele está à porta. É possível que esta porta não se abra amanhã, na próxima semana, no próximo ano, não sabemos quando, mas pode abrir-se a qualquer momento. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Ele vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Versículos 12 a 20, conselhos finais. Quando você enfrenta pobreza, aflição ou angústia,
As Escrituras lhe convidam a buscar forças em Deus, mediante a oração. Aproxime-se do nosso mediador Jesus Cristo. Ele representará você diante de Deus, intercederá por você e lhe dará misericórdia e graça para ajudá-lo em tempos de necessidade. Leve a sério a palavra de Deus, que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de todos nós. Aleluia. Se estivermos alegres, cantemos hinos de louvor a Deus. Tiago reconhece que a doença pode ser também causada pelo pecado. Por isso devemos examinar-nos em oração, para ver se a doença vem de algum pecado pessoal. Você adoece, de repente você pecou, você se examina e ali você confessa. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo perdoa. Aleluia, glória a Deus. Por isso, e a palavra, ela diz assim, se, não é? Deixa claro que a doença nem sempre é resultado de pecado pessoal. Jesus Cristo falou acerca do médico, que o doente procura o médico, né? Então existe, porque após o pecado, a doença entrou no mundo, né? Mas também existe a doença que é por causa do pecado, né? A oração do justo leva-o mais perto de Deus. Dá-lhe compreensão da provisão de Cristo por nós. Ajuda-o a vencer Satanás. Esclarece a vontade de Deus para ele. Leva o perdido de volta a Cristo. Proporciona-lhe a cura. E finaliza dizendo, meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não desista de orar, de interceder pela pessoa que está em pecado, pela pessoa que está afastado de Deus, pela pessoa que ainda não conhece a Deus. Não desista, não desista. Você é missionário na sua casa. É a primeira igreja, aleluia, é a nossa primeira igreja. No início da minha fé, eu pensava que para ser missionário precisava sair do meu país, viajar. Passei muitos anos pensando assim. Mas à medida que a gente vai lendo a palavra do Senhor, à medida que a gente vai ouvindo, à medida que a gente vai vendo as coisas acontecendo, os testemunhos, nós entendemos, aleluia, aleluia, a nossa primeira igreja está na nossa família. Temos nossos familiares, aleluia, eu louvo e exalto o nome do Senhor. Meus filhos, minhas noras e meus netos, aleluia, aleluia, falhos, mas todos são salvos e têm buscado cada dia mais melhorar. Aleluia, aleluia, muito obrigado, meu Pai, pela tua misericórdia. Aleluia, nós fomos alcançados, Senhor, pela tua misericórdia, o teu grande amor. Aleluia, o Senhor nos deu a teu Filho amado Jesus Cristo e Jesus Cristo nos levou a ti. É uma bênção, muito obrigado, Senhor. Aleluia, nem compreendemos, nem sabemos por quê. Aleluia, o Senhor fez assim por nós, mas o Senhor fez. E Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 Jesus Cristo não nos abandona, Ele está conosco, Ele está aqui, aleluia, aleluia, creia, creia, você precisa crer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, você é salvo, aleluia, aleluia,
aleluia, a pessoa é salva à medida que escuta a tua palavra, meu Pai. Crê e reconhece, aleluia, e aceita, crê no sacrifício do teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu quero te pedir por todos que estão aqui nesse momento, ouvindo a tua palavra, não é nada meu, é teu, tudo é teu, Pai. A nossa capacidade vem de ti, aleluia, aleluia, glórias a ti, Senhor, te peço por cada família, Senhor, pelos lares que estão desajustados, Senhor, pelos lares que já conhecem a tua palavra, mas que estão como que os ouvidos e os olhos fechados, Pai, que os olhos deles se abram. A completa salvação, pela fé nós já estamos salvos, mas aquela salvação, quando que nunca mais iremos pecar, ali estaremos contigo, meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Continuo te pedindo, meu Pai, pelas crianças, Senhor, da nossa nação. Dá entendimento aos pais, sabedoria, para observarem o que seus filhos estão lendo, com quem seus filhos estão conversando. Aleluia, o que os seus filhos estão vendo na internet, Pai. Aleluia, livra as crianças, meu Pai. Aleluia, tem misericórdia, meu Pai. Sabemos que o Senhor faz aquilo que nós não podemos fazer, mas o que nós podemos fazer compete a nós. A responsabilidade é nossa como pai, mãe, tio, avó, irmão, primo, cuidar um dos outros, zelar, aleluia, pela vida, principalmente dos inocentes, das crianças. Te peço pela nação brasileira, aleluia, estamos nos aproximando agora. Estamos lembrando, recordando da independência da nação. Que o Brasil permaneça, aleluia, livre, Pai. Colocadas pessoas que tenham temor a Ti. Abençoa o presidente da República, todos os ministérios. Aleluia, que o Teu temor caia sobre cada um. Aleluia, nós sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui. Aleluia, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabemos pela tua palavra que nem todos irão crer, nem todos irão te receber, mas também pela tua palavra, aleluia, sabemos que milhões, milhões e milhares, aleluia, aleluia, irão subir naquele grande dia. Em nome de Jesus, meu Pai, te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Até o próximo livro, que será a primeira carta do apóstolo Pedro.